Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim. E como prometido, né, vou fazer aqui um resumo do que eu entendi e explicar um pouco para quem não viu ainda sobre a famosa série La Casa de Papel. Bom, foi uma série que eu gostei muito pra caramba. É uma série que envolve suspense, envolve adrenalina ao mesmo tempo, envolve muitas coisas loucas e eu gostei. Bom, primeiro começa com a Tóquio contando a história dela, falando um pouco dela, contando sobre o que tinha acontecido, contando sobre o namorado dela que morreu em um dos assaltos e vai contando que ela ficou super magoada e tal, teve que fugir de casa por causa disso, porque a polícia queria pegar ela. E nisso ela liga pra mãe dela. E a mãe dela queria entregar ela pra polícia. Mas graças ao professor, que já tava de olho nela há um tempo, ele tentou avisar ela e conseguiu tirar ela de lá a tempo. Então eles vão pra uma casa, o professor reúne todo o pessoal, reúne vários tipos de pessoas, digamos vários bandidos que são peritos em armas, em assaltos e tal. E nisso ele chama a Tóquio, o Berlim, o Rio, Moscou, o Denver, que é filho do Moscou, a Nairobi, Helsinki e o Oslo. São 8 os ladrões no caso. Então eles ficam nessa casa tramando todo o projeto e o pai do professor, antes de morrer, já teria feito todos esses planos e dividiu com o professor. E o professor quer muito fazer esse roubo, que é assaltar a Casa da Moeda da Espanha, que vai ser o maior roubo da vida deles. E eles conseguem tramar o plano todinho, tudo certo. E no dia que vão fazer uma visita, uns jovens da escola vão fazer uma visita na Casa da Moeda, eles conseguem, justamente nesse dia, fazer o assalto lá. Eles entram, fazem todos os reféns, todas as pessoas que estão lá dentro ficam de reféns. E cara, é uma coisa muito louca, porque eles já tinham planejado tudo. E beleza, eles vão, né, ficam lá. Nesse dia, acho que é a filha do embaixador, se eu não me engano, que é a Alison, que ela tá lá junto com os outros, e ela, justamente por conta dela, que eles vão fazer esse assalto. E lá, quanto mais dias eles vão se passando lá dentro, mais dinheiro eles vão fabricando nas máquinas lá. Beleza, desculpa aí, mas vamos lá. E eles conseguem fabricar bastante dinheiro com as máquinas. E nisso acontece que eles ficam de roupa de macacão vermelho, com umas máscaras muito loucas. Aí nisso acaba que a funcionária como é o nome dele? Do Arturo, que é acho que, se eu não me engano, ele é tipo o dono, digamos, que isso de lá. E esse senhor Arturo, ele tem uma amante, que é a Mônica, que está grávida dele. E nisso ela diz que vai abortar, mas só que o Denver consegue convencer a ela para não abortar. E conversa com ela, e nisso o Berlim manda matar a Mônica. Só que o Denver não consegue matar porque ele estava se apaixonando por ela. Então ela diz que ele atirasse na perna dela, na coxa, e que ia sangrar bastante, não, ele ia pensar que ela tinha morrido. E ele atira na coxa dela, e o Berlim pensa que ele matou. Nisso o pai dele ainda tenta até se entregar, o pai do Berlim. O pai do Denver, que é o Moscou, tenta até se entregar por causa do Berlim, que tinha mandado o Denver matar a Mônica, por causa que ela tinha pegado o celular pra tentar se comunicar com a polícia. Só que ele consegue tirar o celular dela, o Berlim consegue tirar e não deixa ela ligar pra polícia. Então nisso a Mônica se finge morta. Aí depois o Moscou descobre que ela tá grávida,
que ela tá grávida, que ela tá viva. Aí ajuda o Denver, que é o filho dele, a cuidar dela. Aí nisso a Nairobi também descobre. Aí a Nairobi vai e ajuda. Cuida do ferimento dela, que ela tá infeccionando bastante. E nisso o Denver se apaixona por ela e ela acaba ficando. E é muito louco, porque com o passar dos dias vai ficando a coisa mais aflita. E o diretor da Casa da Moeda, que é o Arturo, ele tem um caso com a Mônica, só que ele não sabe que ela tá viva ainda. E quando ele descobre que ela tava morta, que eles tinham falado, né, uma conversa, ele escutou, eles estavam no telhado da casa com mais reféns. Nisso ele se revolta com as armas de brinquedo e tenta atirar nos bandidos. Os bandidos se abaixam junto e fingem que são reféns. E aí o policial atira, só que pega no Arturo, não pega no pessoal. Então aí vão pra equipe lá fazer a cirurgia do Arturo. E nisso entra um policial infiltrado. E esse policial infiltrado fica observando para saber quantas armas tem, quantos bandidos tem, mas só que ele não consegue. Nisso o Berlim manda ele fazer a obstrução lá do negócio, manda ele costurar, só que ele não sabia. E aí o outro e o Helsing colocam uma escuta no óculos desse cara. Mas sendo que o professor está de fora, mano, é muita loucura, porque o professor fica de fora, falando tudo, observando tudo, contando tudo. Mas só que o professor, cara, ele acaba se apaixonando pela Raquel. A Raquel é a delegada que tá nesse caso, tomando conta desse caso. E, cara, ele fica por fora, falando com ela, observando ela e tá contando pros outros. Sendo que é muita loucura, porque, mano, você é um ladrão, só que você tá ali fora. E você, tipo, fica mandando mensagem, fica falando pros outros que estão lá dentro o que tá acontecendo fora. Mano, era muito louco, ele se aproximou dela bastante. E o Angel, que é o carinha lá que trabalha com ela, que foi colocado as escutas no óculos dele, eles dois, ele e a Raquel estavam achando que tinha um infiltrado lá que estava contando pros bandidos. E tudo que acontecia, os bandidos já estavam sabendo, que óbvio por causa do Angel que tava com o óculos dele, entendeu? E, cara, é uma coisa muito louca, porque, mano, você é um bandido e tá se aproximando da delegada e sendo que você não tem medo de ser preso a qualquer momento. É muito louco. E início desse mistério todo aconteceu que o carro do Angel capotou. Ele tinha bebido por causa que a delegada Raquel separou ele do carro pensando que tinha sido ele. Aí o bandido lá, que é o professor, roubou as provas do crime. Aí o Angel ainda tinha ido lá um tempo, antes de acontecer o acidente, tinha ido lá, viu que ele tinha uma casa lá muito louca, era um armazém fechado, que tinha umas bebidas feitas de maçã, que eu não me lembro o que era, acho que era citra, é uma coisa assim que ele fez, que eles faziam. E, mano, foi muito louco, porque você não entende, você fica no mistério da gota e no final acaba dando que eles não descobrem. E nisso, a Raquel acaba ficando com o professor. Mano, é uma enrolação do caralho. Ela tá com a arma debaixo assim da mesa, lá no lugar onde eles vão tomar café sempre. E aí ela diz assim: professor, olha debaixo da minha saia. Aí o professor: ué, mas por que, Raquel? Como assim? Vai, olha. Aí quando ele olha, pensando que vai ganhar alguma coisa a mais, mas aí o que ela faz? Aponta a arma pra ele. E ele fica paralisado, né? Aí sendo que ele já tinha descobrido que eles estavam pensando em ir lá no lugar onde ele mora. Então ele alugou outro canto e reformou tudo, ficou super legal. E quando ela chegou lá, ela viu que não era nada do que o Angel tinha pensado. E ela acaba se apaixonando por ele, fica com ele, dorme com ele, rola lá. E depois ela volta pro trabalho. E nisso, aí ela descobre que o amigo dela sofreu um acidente. Aí ela tinha marcado de encontrar o professor. Aí ela liga pro professor e pede pro professor ir lá tirar ela dali. Ele fala que não, que tem um compromisso. Sendo que ele vai lá na casa dela, onde tá a mãe dela, e vai pra matar a mãe dela.
que a mãe dela tinha deixado o recado pra ele avisar ela que o anjo tinha falado umas coisas. Só que ele não sabia que a mãe dela tem Alzheimer. Então ele vai lá, de boas. Quando chega lá, ele vai tomar um café com a velha. Ele pensa em botar acho que um veneno, se não me engano, que vai paralisar o coração dela, que vai dar um infarto, que ela vai morrer e tal. Mas na hora que ele coloca, ele se arrepende, ele vê que não vai valer a pena isso. Então ele dá uma tapa na mão da velha, que a xícara bate na coisa, ela fica assustada. E ele vai ajudar ela a limpar, pede desculpa e tal. E quando ele olha em cima lá, tem uns recados que ela tinha deixado pra mostrar pra Raquel. Então ele vai percebendo que a senhorinha lá tem problema de Alzheimer. Então ele esconde esse papel, não deixa lá em cima, ele esconde. E consegue fazer com que a velha não conte. E nisso a Raquel chega, ele fala com ela, dá umas flores a ela, murcha, faz umas desculpas lá e tal, e tenta se aproximar dela. Aí nisso, a Raquel já tinha descobrido tinha mandado procurar uma casa ou algo do tipo, das proximidades lá, e descobre que o Berlim tem uma doença e toma os remédios. Através desses remédios que ele comprava numa farmácia, poderia ter uma casa perto. Então ele descobre lá que tem uma casa. E quando eles chegam naquela casa, e o próprio professor vai dirigindo o carro, por causa que a Raquel tinha tomado bastante comprimido, dopantes, nada a ver, mano, bastante calmantes, e tava dopada. E beleza, ela foi com ele, foi levar ela. Mano, mas a lógica é que, tipo, ele chega na casa, quando ele chega na casa ele fica sem saída, porque ele sabe que é a casa onde ele bolou o plano todinho. E eles foram tão otários, mano, que deixaram todos os tipos de planos lá. O plano completo, ficou tudo lá. As paredes cheias de fotos, os planos, a hora que entrava, a hora que saiu, o que poderia acontecer, o que não poderia. E é muito louco. E nisso também os reféns já estavam muito apavorados, se revoltando. Ainda consegue fugir 16 reféns. E é muito louco. E acaba a parte que ele tá lá na casa com ela, e os peritos entram todos com os negócios, os macacão branco, tudo de branco pra não cair nada, pra tentar acolher esse vestígio. E nisso acaba aí, ninguém sabe, estamos esperando o segundo episódio. Eu acho que ele vai entrar lá e vai tentar, acho que vai adulterar alguma prova, não sei. Ou ele vai sair de lá correndo, eu não sei o que vai acontecer. E eu tô muito ansiosa mesmo. Super recomendo essa série pra quem não assistiu. E quem já assistiu, deixa aí seu like. Se inscreve no canal se você ainda for novo. Ative essa notificação. Não esquece de deixar seu like, porque assim que você não deixando o like, o YouTube entende que você não gosta dos meus vídeos. E ele vai deixando de enviar notificação pra você dos próximos vídeos. Então, se gostou, curte aí, deixa seu likezinho, ajuda aí. E compartilha se gostou ou não. E caso queira comentar alguma coisa, me ajudar. Se você ainda não viu, se você viu, gostou, se eu esqueci de falar alguma coisa também. E se quiser me ajudar em alguma coisa aí, comenta aí. Se inscreve no meu canal e ajuda aí. E é isso, e até a próxima. E falou, galera!